O arquiteto Robert Venturi nasceu em 1925 na Filadélfia, nos Estados Unidos. No ano de 1947, se formou na Universidade de Princeton em arquitetura, onde na época o curso era associado ao Departamento de Arte e Arqueologia, fazendo com que Venturi se apaixonasse pela história da arquitetura. Após a conclusão de seu curso, seus projetos iniciais foram em parceria com Eero Saarinen e com o arquiteto Louis Kahn. Conciliando seus projetos com sua carreira acadêmica, Robert Venturi ganhou uma bolsa de 2 anos de estudos em Roma. Ao retornar, abriu seu escritório de arquitetura em parceria com John Walsh. Na mesma época, o arquiteto começou a lecionar a matéria de Teoria da Arquitetura na Universidade da Pensilvânia, onde conhece Denise Scott Brown, que lecionava sobre planejamento urbano, com quem se casou no ano de 1967 e formou uma das parcerias mais especiais da história da arquitetura. A arquiteta se juntou ao escritório, onde se deu início a muitos projetos residenciais e institucionais pelos Estados Unidos, entre eles a ampliação dos campus de Harvard, Yale e Princeton. Denise foi a primeira mulher a dirigir um curso de arquitetura, a primeira a assumir uma das maiores empresas do ramo nos Estados Unidos e uma das primeiras a dirigir uma das maiores escolas de arquitetura da América, Yale. O casal Robert Venturi e Denise Scott Brown ocuparam a vanguarda do movimento pós-moderno na arquitetura, através de suas teorias pioneiras e obras provocadoras, publicando livros como Complexidade e Contradição em Arquitetura e Aprendendo em Las Vegas. No ano de 1989, Walsh encerrou sua parceria com o escritório, que então passou a se chamar Venturi Scott Brown Associates. A partir disso, o casal criou inúmeros projetos famosos, como o Museu de Arte de Seattle, inaugurado em 1991, fazendo com que Robert Venturi recebesse o Prêmio Pritzker, mas sua comemoração foi ofuscada por um acontecimento polêmico. Denise, que participou ativamente do projeto, não foi indicada ao prêmio. Diante do pedido de Robert para que a esposa também fosse reconhecida, a comissão do Pritzker alegou que a premiação era individual. Como forma de protesto, a arquiteta não foi ao evento, mas Robert fez questão de reconhecê-la como ganhadora do prêmio em seu discurso de agradecimento. Venturi foi um crítico persistente da arquitetura moderna, publicando seu manifesto Complexidade e Contradição na Arquitetura no ano de 1966, onde serviu como uma das bases das transformações que ocorreriam na arquitetura nas décadas de 1970 e 1980. Na obra, o arquiteto considera que a cultura contemporânea já aceitou a contradição como condição existencial e em todos os setores manifesta-se a impossibilidade de alcançar uma síntese totalizante e completa da realidade. Embora crítico em relação ao movimento modernista, o texto se coloca em uma condição de complementaridade e diálogo com os mestres. Ainda que rejeitando less is more, Venturi vai em busca de elementos complexos e contraditórios inclusive no interior de obras produzidas pelo movimento moderno, reconhecendo em tais contradições o veículo portador de um sentimento poético e expressivo universal. Esse sentimento se manifesta desde sempre, em todas as épocas, mesmo em arquiteturas menores ou espontâneas, e é a expressão típica de todas as fases do maneirismo, procurando mostrar, através de muitos exemplos, a sua ideia de complexidade e contradição em arquitetura. No dia 18 de setembro de 2018, Venturi falece em sua casa, na Filadélfia, com 93 anos, por complicações da doença de Alzheimer. Venturi, por ser um pesquisador e amante da história da arquitetura, costumava utilizar em seus projetos alguns elementos de obras clássicas, como frontões e frisos. Ele via a arquitetura como um elemento de comunicação, e por isso seus projetos propunham a junção de elementos complexos e contraditórios. Suas características divergiam das ideias minimalistas do modernismo e defendiam uma arquitetura mais ornamentada e detalhada. As características projetuais do arquiteto podem ser observadas em suas obras, e um exemplo delas é o Museu de Arte de Seattle, que foi inaugurado em 1991. Ele exigia um novo edifício que proporcionasse presença em meio ao distrito comercial de arranha-céus planejados.
O museu buscou um público maior e mais diverso, e também um ambiente seguro e controlado para suas coleções asiáticas, africanas, indígenas e americanas. Além disso, foram necessários sistemas para permitir a abertura das entradas principais para várias combinações de acesso ao auditório, às galerias, à recepção e aos espaços de varejo. O programa também exigia galerias a serem iluminadas artificialmente para proteger a arte frágil e os artefatos. O design do museu está em conformidade não à tendência atual de museu, que é articulada aos pavilhões, mas sim a uma tradição mais antiga de museu, como os palácios adaptados e o Museu Original de Nova York de Arte Moderna. A obra está de acordo com seu contexto. Suas qualidades cívicas não vêm de sua localização especial, no final de uma avenida, por exemplo, mas através de suas combinações de escala, grande e pequena. Através dessa qualidade, o relativamente pequeno museu se mantém entre os maiores edifícios circundantes. No local, a extremidade oeste do museu recua drasticamente para criar uma praça de entrada na primeira avenida e acomoda uma monumental escultura. A fachada sul, de calcário estriado, é feita em grande escala com o nome do museu. O recuo foi necessário para preservar o corredor de vista para Puget Sound e permite uma ampla escada em terraço para a entrada da segunda avenida. A escada oferece paisagismo, escultura e assentos e atrai visitantes do museu. O nível do solo é uma justaposição de pedra colorida, arcos de terracota e colunas, refletindo a variedade de culturas de Seattle e do museu. Essa abertura, ritmo, cor e ornamentação, bem como jogos de elementos de pequena e grande escala, torna o edifício amigável do lado de fora, apesar de sua falta geral de janelas. Um estacionamento de 2 níveis compõe a garagem ao norte do museu e também tem fachadas decorativas. No interior, uma ampla escada de pedra, imitando o terraço externo, também conecta as entradas da primeira e da segunda avenida. Subindo gradualmente, com escultura em cada patamar, a escada é uma sala e café com vários níveis, bem como uma rota para as galerias. O saguão principal está localizado na entrada da primeira avenida e inclui informações e funções de orientação, salas de aula, a loja do museu e um auditório. No nível médio da escada, um amplo patamar se abre para o restaurante no mezanino e terraço ao ar livre, para banquetes e recepções. No segundo andar está o saguão para a entrada da segunda avenida e também uma galeria ampla e flexível para exposições itinerantes. No terceiro e quarto andar, tem uma grande variedade e flexibilidade de galerias permanentes. A circulação dos visitantes é definida por colunas e grandes janelas em cada extremidade, conectando esses visitantes ao mundo exterior. Cada andar também contém salas de aula localizadas perto das exposições de arte relevantes. O quinto andar contém escritórios administrativos, um laboratório e uma biblioteca. O museu se configura como uma instalação urbana moderna. Ele incorpora sistemas de segurança sofisticados, zoneamento de visitantes e funcionários e precauções para reduzir os danos causados por terremotos. No entanto, todos esses sistemas são apresentados com grande sutileza para evitar a alienação dos usuários. Construído em 1931, a estrutura foi projetada para vender patos e seus ovos. Com seu formato incomum e localização estratégica atraindo muitos consumidores, a forma da edificação é o anúncio mais evidente possível. Inicialmente construído em uma rua movimentada em Riverhead, Nova York, o pato desfrutou de uma vida nômade se movimentando várias vezes antes de se estabelecer 6 quilômetros ao sul da pequena cidade de Flinders. O edifício de proporções reais foi construído quase que inteiramente de malha de arame e concreto para sediar uma loja de presentes. Além de ser imortalizado pelos escritos de Venturi, o Big Duck fez história na arquitetura ao conquistar um lugar no Registro Nacional de Lugares Históricos dos Estados Unidos em 2008. O Pato é um edifício no qual os sistemas arquitetônicos de espaço, estrutura e programa são distorcidos e submetidos por uma forma simbólica. É o edifício transformado em escultura. É um edifício especial, como um símbolo. A loja ainda funciona, mas agora como um centro de turismo para o extremo leste de Long Island, vendendo souvenirs de pato para os turistas. O interior oferece uma pequena exibição de artefatos, fotos e recorte de notícias do edifício. Em um celeiro adjacente, existe uma exposição sobre a criação de patos.
Para Robert, a arquitetura é um fenômeno da percepção, onde nossos sentidos interpretam as formas como mensagens e ideias e, por isso, a forma era expressa pela função. Robert Venturi foi um dos principais críticos da arquitetura moderna ao questionar a simplicidade e o reducionismo do estilo, sendo considerado o pai da arquitetura pós-moderna. Tentava romper com o padrão de modelo ideal de cidade para dar atenção ao mundo real. Todas as suas ideias se resumiam de diferentes modos nos projetos de Venturi. Na casa Vanna Venturi, usou telhados inclinados e um decorativo arco sobre a porta. Já no asilo de idosos Guildhouse, continha um grande letreiro na fachada sobre um imenso e desproporcional pilar na frente da porta. Na ampliação da National Gallery de Londres, o casal Venturi e Scott Brown apropriou-se de elementos clássicos da fachada, de modo que o olhar desatento poderia considerar aquela uma construção centenária. Em resposta aos estudiosos que o colocam como mentor do pós-modernismo arquitetônico americano, Venturi sempre se posicionou acima de qualquer rótulo, afirmando que nunca foi pós-modernista.